Olá, ouvinte da Rádio Vibe Mundial, seja muito bem-vindo no dia de hoje. Quarta-feira, a gente tem mais um programa aqui no nosso Olhar Sistêmico. Para você que está chegando nesse programa pela primeira vez, eu sou Luciene. Eu vou deixar já os meus contatos aqui, tá? É Luciene Berger, o Instagram, né? @Luciene Berger. E o meu telefone de contato é o WhatsApp, é o 11 97434 9096. E o que fazemos aqui no Olhar Sistêmico? A gente fala de constelação sistêmica familiar. E hoje nós vamos falar de algo maior ainda e tão bom quanto, de constelação sistêmica organizacional. Sabia que você que é empresário, você que tem um pequeno, médio, um grande negócio, é um CEO, um COO, um CIO, você pode olhar para o seu departamento, para a sua empresa de forma sistêmica, para que você possa ter mais lucro, para poder desenrolar sucessão, para desenrolar tanta coisa. Você sabia disso? Se você não sabia, fica aqui comigo, porque hoje eu trouxe uma pessoa que é especialista nisso. Ele é a pessoa que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre constelação organizacional. Está aqui comigo, Alex Possato. Muito prazer estar aqui. E muito obrigada por você ter vindo, de verdade. Alex aceitou um convite quando eu, muito pentelha, fui lá assistir um fim de semana, um workshop fantástico que ele fez. E falei, Alex, você não quer vir falar comigo? E ele, maravilhosamente, de humildade, falou, vou, claro que vou, né? Claro, Então, a eu te gente agradeço segue. muito, viu? Obrigado, Obrigada. Luciene. Então, pessoal, deixa eu me apresentar. Alex Possato, trabalho com constelação empresarial, organizacional, carreira e também familiar. Desde 2008 já estou nesse mundo, venho de empresa, eu tinha empresa e daí fiz uma transição, tornei-me terapeuta, mas aí essa raiz de empresário nunca foi embora. E quando eu descobri a constelação empresarial e estrutural como um meio que ajuda a gente a tomar decisões, olhar bloqueios, perceber caminhos, né, fazer parcerias. São tantos lugares que a constelação pode ajudar. Eu falei, nossa, me encontrei e hoje, né, ajudo muitas empresas, muitos, né, profissionais de carreira em busca de transição também a encontrar esse lugar na vida, porque eu acredito que a gente tem um lugar de propósito. Então, muitas vezes a gente está lá meio cansado com aquilo que está fazendo e a constelação ela pode mostrar um caminho de amplitude. Dá um direcionamento, na verdade, né? Sim. E, gente, é bem importante dizer o seguinte, ó. A constelação sistêmica familiar, ela vai olhar para as dores pessoais da família, tá? Lu, mas a minha empresa é uma empresa familiar. Pode ser que eu esteja vivendo uma dinâmica igual da minha família? Claro que pode. Aliás, eu sempre brinco, começou com pode, certeza, né? Sim. Claro que pode. Mas dentro de uma organização, quais são os interesses de um empresário normalmente? É saber de lucro, saber de performance, saber de vendas, de produto, de sucessão, são outras. E aí entra as constelações organizacionais. As constelações organizacionais, elas têm um poder de clareza para o empresário, para decidir. Inclusive, lá fora, gente, pessoas, né, empresários, eles fazem muita constelação organizacional para determinar se contrata, se vai projeto para frente, se o projeto não vai. Lá fora isso é muito usado, né? E aí, Alex, conta para mim uma coisa. Onde você acha, porque eu falei aqui, né, superficialmente, onde você acha que realmente a constelação organizacional pode efetivamente ajudar um empresário? Me dá exemplo, me dá casos aí que você já viveu. Então, como você falou, são muitas empresas familiares, mais de 50%, quase 60% aqui no Brasil são familiares. E todos os emaranhamentos que a gente vê em constelação familiar, de alguma forma, reflete na empresa. E uma das principais questões é lugar, né? O lugar de cada um dentro da empresa. Então, muitas vezes, o líder que está lá, o pai fundador ou a mãe que herdou a empresa, ela não está no lugar dela, o filho começa a entrar querendo mandar, e aí também vai atropelando esse lugar da liderança, e isso começa a dar bloqueio, inclusive nas finanças, muitas vezes, nas relações, nos departamentos.
Então, E na família, né? também, né? Um reflexo que já está o problema na família e acaba espelhando na empresa. E fica maior, porque assim, ó, gente, só para entender um pouquinho aqui. Imagina uma situação em que você é o primeiro filho de um casal e você fala, vou montar uma empresa. Você tem uma ideia brilhante, né? A empresa tem a sua alma, é a sua energia ali. Aí você monta essa empresa. E aí você fala, poxa, meu pai é um cara massa para isso aqui, vou contratar o meu pai. Aí você contrata teu pai. Então, na empresa, você é o chefe do seu pai. Só que em casa, seu pai, ele tem uma função maior que a tua. Você é só filho. Aí, quando você começa a chegar na empresa e falar, então vamos fazer isso, isso, isso. Muitas vezes o que acontece, né, Alex? É que a gente percebe que o pai vai querer mandar, como ele faz em casa. E o filho vai querer o quê? Obedecer, como ele faz em casa. E aí começam umas disfunções dentro da empresa. Isso pode também ser agravado, levar isso para casa, porque eu sempre brinco, né? Pessoa que mora em casa com pai e mãe, depois trabalha com pai e mãe, a coisa fica ali, né? Sim, Tudo é no o mesmo rolo. prato, né? Tudo na mesma salada. E isso a gente precisa começar a separar o seu lugar na sua família do seu lugar na sua casa. A maior parte que eu vejo, Alex, quando um empresário vem constelar comigo, é essa desordem. Sim. Essa desordem de olhar e falar assim, cara, como é que eu vou falar pro meu pai que ele não pode fazer isso? Inclusive, o lugar de pai dentro de uma empresa é quase impossível de ele ser subordinado ao filho. Eu tenho um amigo que ele tinha uma empresa e ele contratou o pai dele dentro da empresa dele. E depois ele descobriu a constelação e estava tendo muito problema, ninguém obedecia a ninguém, os funcionários não sabiam o que fazer. E aí ele descobriu a constelação e falou, puxa, eu não posso demitir meu pai. Aí ele saiu. Ele saiu da própria empresa. Eu me demito, né? Eu me demito. demito. E foi para outro caminho que depois abriu bastante, né? Também foi um caminho de solução para ele. Recentemente eu participei de um evento, né, de um momento ali, em que a alma do negócio, a dona da empresa, a fundadora da empresa, né? Ela fundou, a ideia era dela, a grana era dela e o marido foi o sócio. Esse é um outro dilema, né? Então, vamos lá. Ela fundou, a ideia dela, o negócio dela, o dinheiro dela, o marido veio junto ali como um sócio. Passado anos, essa empresa sempre fluiu, sempre foi bem, etc e tal. Passado alguns anos, essa mulher, muito previamente, veio a falecer. E o marido assumiu, como era sócio, Ficou o dono. a empresa. E aí você já sabe o que aconteceu, né? A empresa caiu, patinou, está derrapando até hoje, né? E a chance de fracassar, ela é gigante. Sim. Enquanto ele não entender a postura e a posição dele, é gigante. Então, gente, olha só. Muitas vezes, você acredita que só contratar alguém, eu assumo, vai funcionar? Não, não vai. Colocar alguém eficiente, né? Então, Não às vai. vezes, não é a questão de eficiência, mas é a ordem de como que está a estrutura da empresa, né? Ou, às vezes, até existem questões anteriores, né? Da onde veio o dinheiro que a empresa foi criada, né? Então, isso também pode afetar. E outras coisas que eu acho que é importante saber também, e eu acho que talvez você tenha exemplos aqui pra gente, é assim, contratação. Gente, o empresário sabe... você que não é empresário, sabe quanto o empresário investe, gasta ali para ter um funcionário dando 100% de produção? Você tem uma ideia de quanto tempo isso leva? Cerca de 2 anos a 2 anos e meio para o funcionário atingir 100% de produção. Pega o salário do cara, todos os benefícios e multiplica por 2 anos. Vamos fazer a conta direto. É esse o investimento dentro de uma empresa grande, média e grande, né? Que eu estou falando aqui nesse caso de empresas médias e grandes, que uma pessoa vai dar 100% da potência dela. Então, errar uma contratação numa empresa média e grande é muito ruim. Numa pequena já é muito ruim, porque normalmente as empresas pequenas têm menos recursos, menos caixa, né? Mas as empresas médias e grandes é muito ruim, porque leva um tempo para a pessoa produzir. Então, aí vai lá, né? Fazer recrutamento e seleção. E, todas as ferramentas são boas. Então, a primeira coisa que a gente faz num recrutamento e seleção é um DISC, vai. Quem não conhece, né? Vai lá, faz um traço de personalidade. Ok. Aí você faz uma entrevista.
Aí você está entrevistando aquelas pessoas que o currículo não dá certo, né? Que está Sim. competindo ali, tá, a competência da pessoa bate ali com a vaga. E aí você fala, eu fico entre Alex ou a Luciene, Uhum. né? E aí, de repente, o insight é uma frase bem feita que a Luciene falou, ou um exemplo que o Alex deu, vou contratar. Será que essa contratação foi a melhor? Uhum. Não é? E como ver, né? E como ver? É aí que entram as constelações, né? Sim, porque às vezes o funcionário ele não está a serviço da empresa, ele está querendo ganhar algo para ele, e aí já começa torto, né? Sim. Então, a pessoa, quando ela vai trabalhar, ela tem, claro, o direito ao salário, aos benefícios e tudo, mas ela precisa estar com esse espírito de colaborar para a empresa crescer. Viver a missão da empresa, né? Sim, e tantas vezes a pessoa só tem ambição própria. Isso é um dos pontos. Aí também tem que ver dentro do cargo, não vamos supor, uma pessoa foi demitida por injusta causa, e aí está vago aquele cargo. Essa energia, ela está lá presente dessa demissão. Os colegas olham para aquele cargo vago e sentem um tipo de remorso, às vezes até um Um incômodo, incômodo. né? E aí vai entrar alguém lá, essa pessoa não consegue ficar, né? Então também tem essa questão de perceber, não é só a pessoa, mas será que esse cargo, ele não está precisando ser visto? Uhum. Né? Quem estava lá antes, né? Existem também as questões de cargos que são excluídos, acabam um determinado departamento. Tudo isso faz parte, da mesma forma que a gente vê a família dentro da constelação familiar, na empresa a gente vê a estrutura da empresa, dos departamentos, dos cargos, diretores, né, atritos que podem ter havido entre equipes. Tudo isso faz parte da contratação. Às vezes, né, você que é empresário está ouvindo aqui, Alex Possato, né? Alex é um facilitador em constelação organizacional. Eu queria que você aproveitasse esse momento para deixar o seu telefone de contato. Sim, então o pessoal que quer falar comigo, 11 99791 9501, WhatsApp. Fala de novo, bem devagarzinho para o povo 11 anotar. 99791 9501. Ou meu Instagram, @AlexPossato. Isso Vocês aí. falam Tá? comigo. E aí o que o Alex está falando, gente, é o seguinte. Vou dar um exemplo aqui para você, tá? Às vezes chega para mim, uma pessoa fala assim, né? Inclusive foi recente isso. Ô Lu, queria fazer uma constelação para ver a minha empresa, mas tem um cargo aqui que não para ninguém. A pessoa chega, fica 4, 5 meses, é mandada embora. Ela pede a conta, o chefe dela manda ela embora. A pessoa não para. Normalmente, ela pede para sair. Uhum. Eu já estou há 2 anos, né? E eu já acho que passaram 6 pessoas nesse cargo. Isso é o que o Alex acabou de falar. Quando existe uma sensação naquele cargo de que algo não foi resolvido, que existe uma injustiça ali, as pessoas não param nesta vaga. Então, é preciso olhar. Eu constelei justamente uma pessoa assim faz um mês, mais ou menos, uma empresa assim. E realmente a gente começa a perceber que, às vezes, presta atenção, não é dinheiro que a pessoa quer. Ela quer o reconhecimento do bom trabalho que ela fez ali. É só isso, muitas vezes, né? O reconhecimento do bom trabalho que ela fez ali. Sim. E isso precisa vir da pessoa que é responsável pela contratação, né? Então, aí é a questão. Muitas vezes, a pessoa que fez a demissão, ela não consegue olhar para isso. Por isso que quando a gente vai constelar empresas, sempre é o responsável, o CEO, né, o gestor ou o diretor responsável por aquele departamento que precisa estar lá, porque senão também não vai ter movimento. E assim, uma coisa importante foi ela que acabou de falar, então, gente. Quem pode trazer a solução para uma constelação organizacional? Quem tem o poder de decisão. Sim, de não mudar, adianta, né? Não adianta eu. Presta atenção, eu posso olhar para a minha carreira pessoal e a minha carreira dentro dessa empresa. Isso eu posso. Agora, se eu não tenho nenhum liderado debaixo de mim, se eu não tenho poder de mudança, se eu não posso fazer nada para fazer diferente, né, na organização, porque meu cargo não compete, não faz sentido eu ir lá e constelar, concorda? Sim, sim. Quem tem que estar junto é o que o Alex falou, é o CEO, o gerente, o diretor, pessoas que possam, então vamos mudar isso aqui a gente muda que vai dar bom.
Eu já vi até acontecer isso ao contrário, né? A pessoa dona de uma empresa alimentícia, o irmão influenciou ela a fazer a constelação, mas ela falou sim sem querer. Uhum. Estava criando, Assim, né? tipo, tá bom. E estava Uhum. criando um departamento novo, com produto novo, mais gourmet dentro da empresa, que exigia investimento. Estava trazendo um responsável, né, por essa área. E aí a gente constelou e ficou assim, claramente óbvio na constelação, com pessoas que a pessoa que ia ser contratada não estava olhando para a empresa, não tinha uma boa energia. Só olhar pro bolso dela. Possivelmente, né? Não tinha energia legal, né, para fazer aquele departamento novo, aquele produto novo. Ela falou ok e fez o departamento novo. Aí o que que aconteceu? Deu ruim, Prejuízo, claro que deu né? ruim. Gente, constelação Perdeu muito dinheiro. trabalha numa camada inconsciente. Presta atenção que eu vou falar aqui, ó. Toda empresa tem um inconsciente reverberando dentro dela. É o sistema daquela empresa. As pessoas, querendo ou não, a partir do momento que falam sim para aquela empresa, comungam desta instância inconsciente que tem ali. Então, a constelação ela faz o quê? Ela revela aquilo que você não consegue enxergar com os seus olhos, entende? Que está oculto ali dentro do inconsciente. E quando revela, não tem mentira. Não tem espaço para dúvida e nem mentira dentro de uma constelação. Se uma constelação fala assim, ó, se você manter essa pessoa aqui, ela vai te dar um prejuízo, você só espera quando ela vai te dar o prejuízo. Porque ela vai dar, Sim, né? sim. Então, empresário, é uma ferramenta que a primeira vez que você usar, você vai usar para tudo. Dá para usar para vendas. Ó, Sim. eu vou lançar um produto novo. Criação de produtos. Como é que a gente faz para criar um produto novo sistemicamente? Né? Aí você vai olhar o público, por exemplo, porque alguém vai ter uma ideia. Será que tem público para essa ideia? Né? Às vezes a ideia é brilhante e quem teve ideia vai gostar muito. Sim. Mas aí precisa ver, será que o público quer isso? Qual estratégia de lançamento? Qual valor? Tudo isso pode ser constelado. Né? Daí a gente Exato. faz estruturas. E agora eu vou trazer uma notícia para você que é empresário e está me ouvindo, tá? Ó, se você vai criar um produto pensando só em ficar rico, você já está com um problema gigante no teu colo. Porque todo produto que uma empresa faz, todo serviço que uma empresa presta, a primeira coisa que a gente tem que olhar é que benefício eu vou trazer para a sociedade com isso. É esse o primeiro benefício. Que benefício eu vou trazer para a sociedade com esse bem, com esse serviço, com esse produto? Na sequência é o que o Alex falou. Será que com esse benefício os clientes vão olhar para o meu produto, para o meu serviço? Eles reconhecem esse Reconhecem benefício? que precisam disso? Aí fala sim. Na hora que falou sim, aí é ajuste, meu amor. É ajuste de preço, de ponto, sabe? Aquele negócio de marketing, né? Dos P's. Vamos lá ver que preço que põe. Sim. Se eu colocar um glitter nesse produto, vou poder cobrar um pouco mais, né? Então, é ajuste. E as constelações mostram isso. Às vezes, você acha que você vai criar uma Ferrari maravilhosa, né? E que vai ficar rico. E, de repente, o negócio é bom demais. Sim. Mas só para você. Para quem vai comprar, para a sociedade, aquilo tem pouco ou nenhum valor. Então, é aquilo que falou, que você acabou de falar. A pessoa foi lá, teimou, fez, Sim. contratou a pessoa e deu ruim. E perde dinheiro. E perde dinheiro, né? E a gente tem visto isso, inclusive, com muitos colegas, né? Que são autônomos, terapeutas, psicólogos. Quem é seu público, né? A gente pergunta. As pessoas que têm problema. Então, não é um público, é um mundo. A pessoa não consegue, às vezes, nichar. Então, é a mesma ideia que serve para uma empresa grande, serve para pequenas empresas e até autônomos. O que você tem de dom, né, de talento, de habilidade, que experiência de vida você já viveu que pode servir a esse público? Sim. E aí você vai criar um produto, uma mentoria, um atendimento especial, né? Eu vejo muita dificuldade, às vezes, no autônomo, no pequeno empreendedor, também em nichar, entender qual que é a minha qualidade que pode mudar a vida de alguém ou pode beneficiar alguém. Porque as empresas, gente, pensa comigo de novo. Ela tem lá um inconsciente dela. A gente fala de alma, mas não é alma no sentido que a gente sabe aqui da gente, não sentir. Ela sente de uma outra forma, tá? Ela tem um sentir. E esse sentir é olhar para a sociedade e depois para os funcionários, tá?
Então, assim, vou criar um produto, olho para a sociedade. A empresa olha para os funcionários e para a sociedade, tá? Então, tem que ter esse olhar. Se você mata essas etapas de olhar para a família, né, para a família que está ali, ou seja, os seus funcionários, os seus colaboradores. Apesar de que eu gosto mais de usar a palavra funcionário do que colaborador. Depois te falo até por quê. E aí, depois, olhar para a sociedade, você vai ver que vai dar certo. Não tem como dar errado, né? Agora, se você está abrindo uma empresa só para ficar rico, você vai provavelmente quebrar. Então, quem está me ouvindo, isso é uma oportunidade. Escuta, digere, para um pouquinho e refaz o seu planejamento, né? Faz uma constelação, Sim. né? Eu faço, não sei se eu comentei contigo, eu faço um trabalho em empresa, que é um trabalho sistêmico, tá? São treinamentos integrativos sistêmicos, onde a gente faz mais do que só constelação, né? A gente faz alguns movimentos, algumas dinâmicas em que a gente consegue perceber realmente quais são os dons, os talentos. Essa pessoa é melhor em vendas, essa pessoa é melhor aqui. Ela vai fazer uma atividade com dominó, com algumas coisas que a gente traz, e você consegue perceber até se ela está com depressão, se ela tem competência para a vaga que ela tá pleiteando ali. E a gente pode fazer isso tanto no momento da contratação como parte, né, dessa contratação, mas principalmente, acima de tudo, durante, para motivar, para colocar as pessoas nas funções. Você imagina, você tem um talento gigante lá, que pode estar sendo mal utilizado porque ele está na função errada. E aí o que eu tenho orientado muito é, na hora que você vai desligar alguém, esse trabalho também tem que ser feito. Tem uma dor, né? Nunca é fácil desligar, né? Quando a gente demite alguém. Para É nenhuma das partes, não é? Uhum. E se você não fizer esse trabalho de sentar com ela e falar, olha, vamos colocar aqui, de verdade, gente, sistemicamente olhar para essa demissão, você vai ter esse monte de problema que o Alex acabou de falar, de não parar ninguém. Causa trabalhista? Oxi. Você sabe que um dia eu constelei uma causa trabalhista que estava há 10 anos. O empresário falou assim, eu estou há 10 anos com esse BO na minha mão. Não consigo resolver esse problema. Eu vim aqui, olha o que ele falou para mim, eu vim aqui porque me falaram que é bom. Eu falei, a última esperança. tipo assim, é a última chance que eu tenho, cheque, né? Eu falei, que bom que você veio, né? Então vamos ver o que a gente consegue. A única coisa que essa pessoa queria era que ele reconhecesse que ele ficou rico porque ele teve a ideia do produto que mais vende na empresa dele. Sim. A ideia, né? A ideia é tipo, eu sou a mãe da ideia. Veio primeiro a ideia, depois vem a concretização do produto. E se a pessoa não é reconhecida, isso fica pesando, né? Sim. E aí, o que aconteceu, Alex? Resolveu. Quando o cara falou, cara, realmente foi ele que teve essa ideia. Eu injetei o dinheiro, porque a empresa é minha, eu injetei o projeto. Mas a ideia foi dele mesmo. Ele falou, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí, o que ele fez? Naquele movimento, eu já senti aquela liberação, porque liberou na alma dele, né, no corpo dele. Aí ele falou, vou mandar uma cartinha para ele. Ele escreveu à mão e mandou para ele uma cartinha, não pedindo desculpa e nem pedindo para fazer o acordo. Só falou assim, depois de 10 anos eu entendi o quanto você foi precioso para a gente. Eu não tinha visto isso ainda. Sem você eu não teria o que eu tenho hoje. Eu espero que um dia você possa me desculpar. Só isso. E vida que segue. Eles fizeram um acordo 1 mês depois. Porque partiu da pessoa, o funcionário que foi desligado, aceitar o último acordo que ele tinha feito. Sim. Às vezes é só isso, não é? É simples, né? É que a gente passa por cima, né? O inconsciente não vê, né? Você está lá no lucro, aí você toma posse do produto, eu criei, quando você vê a ideia era de outra pessoa. Isso serve em relações afetivas, serve em todos os tipos de relações, mas dentro do trabalho afeta bastante, né? Então, o reconhecimento da criação da ideia. Isso pode ser também uma empresa. Às vezes alguém fala, por que você não cria tal empresa para tal coisa? A pessoa cria e vai bem, só que ela não dá o crédito para a ideia. Né? Então, é importante isso. É ético, né? Sim. Inclusive. E, gente, as constelações sistêmicas organizacionais podem te ajudar em vendas, aumentar seu lucro, aumentar a sucessão. Quem eu ponho, quem eu não ponho, quem eu contrato, não contrato. Mas hoje,
A gente vai ter que parar por aqui. Eu ficaria com Já você foi, aqui né? até amanhã conversando sobre isso, mas hoje a gente vai ter que parar por aqui. Então, se você que é empresário, quiser ver a sua empresa através de uma constelação, você pode chamar tanto o Alex quanto a mim. E se você está perdido na sua carreira, você também pode chamar tanto o Alex quanto a mim para olhar para o direcionamento da sua carreira. Eu vou deixar o meu celular aqui mais uma vez, é o WhatsApp e o Alex também. 11 97434 9096 é o WhatsApp lá do Instituto Luciane Berger. Deixa o seu, Alex. E o meu 11 99791 9501. E a gente espera que tenhamos sido contribuição para você hoje. Até o próximo programa, gente. Alex, muito obrigada, Obrigado. viu? Até Tchau, a pessoal. próxima. Tchau.